A narrativa inicia com o protagonista, Yuki, um completo desafortunado, expressando seu descontentamento por ter que limpar diariamente sua escola, onde seus supostos amigos, que se assemelham a personagens que dificilmente encontrarão novamente, proporcionam risadas. Isso acontece porque eles podem relaxar enquanto Yuki, praticamente o senhor limpo, exibe habilidades de limpeza incomparáveis. Apesar das meninas sempre chegarem atrasadas à escola, algo inalterável pelos meninos, Yuki observa a vida como inútil para eles, pois, desde o nascimento, os meninos enfrentam dificuldades, sem os privilégios concedidos às meninas, que adquirem poderes. Yuki destaca a futilidade de sua vida, mas encontra maneiras de ser útil. Quando um amigo pede para ele consertar um botão em seu terno, algo comum entre os rapazes, Yuki demonstra habilidades de costura surpreendentes, utilizando seu kit de costura viril para realizar o reparo com velocidade incrível, como uma máquina de costura humana. Apesar disso, o pequeno nerd observa que suas habilidades de costura não o ajudarão a conquistar mulheres, indicando que Yuki aprendeu a costurar com sua irmã, que o ensinou de forma rigorosa, sufocando-o até a inconsciência se ele não fizesse corretamente. Um amigo indaga sobre a irmã de Yuki, mas é informado pelo pequeno nerd que é um assunto delicado. Chega o momento de Yuki começar a buscar uma carreira. No entanto, ele começa a questionar se tudo isso é realmente tudo o que a vida tem a oferecer, entre trabalhar em um emprego sem perspectivas e toda a costura que realiza. Ele teme que possa se tornar um tolo imprudente para sempre. Yuki expressa esse estado de espírito depressivo e assegura a si mesmo que há algo mais lá fora, um lugar onde ele possa fazer diferença sem ter que costurar uma única coisa. Então, a área ao seu redor fica envolta em neblina, e um vento forte o empurra para trás. Quando a neblina se dissipa, Yuki percebe que seu pior pesadelo se tornou realidade. Ele apareceu em um lugar chamado M. Ele começa a entrar em pânico e procura por seu telefone para seguir as instruções do manual muito, que se refere a uma dimensão alternativa acessível através de portais conhecidos como portas. Essas portas, segundo relatos, surgiram de repente em todo o Japão, causando danos e lesões devido aos monstros conhecidos como Shuki que entraram em seu mundo ou a civis que vagueiam acidentalmente, sendo referidos como M-acidentes. Embora essa breve lição de história seja interessante, o que realmente importa agora para Yuki é o que ele deve fazer. Quando um civil se encontra na dimensão M, eles são aconselhados a ficar onde estão e aguardar o resgate pela força de defesa demoníaca. Aterrorizado, Yuki planeja seguir exatamente essa orientação, mas um dos terríveis Shuki parece atacá-lo. Yuki foge para salvar sua vida dos monstros, que parecem saídos de um pesadelo, mas ele acaba em um beco sem saída, com vários outros Shuki surgindo. Yuki percebe que não pode costurar seu caminho para fora dessa situação, então tem a brilhante ideia de jogar uma pedra na criatura. Infelizmente, isso não leva a lugar algum e apenas a deixa enfurecida. Yuki então imagina como seria seu corpo sendo fatiado por aquela criatura, compreendendo que não poderia costurar-se de volta depois disso. Entretanto, ele esclarece que não deseja que sua vida chegue a um fim dessa maneira. O demônio não presta atenção às suas preocupações, pois está prestes a destruí-lo. No entanto, nesse momento crítico, ele é salvo por uma garota montada em um Shakei. Essa jovem o rótula como azarado por ser atacado tão rapidamente e inicia uma batalha com todas as outras criaturas. Utilizando sua espada, ela corta ao meio um grupo de demônios de baixo orçamento de anime. No entanto, ao perceber que o Shakei que ela estava montando teve os braços arrancados, ela compreende que seria imprudente depender dele e decide enfrentar a situação sozinha. Seu nome é Kiyoka, a comandante do 7º Esquadrão na Força de Defesa Demoníaca. Ela instrui Yuki a ficar para trás, mas ele se torna surpreendentemente útil ao apontar que as coisas estão piorando no momento em que Kiyoka assume o controle de um dos Shuki, usando uma corrente em volta do pescoço da criatura. Juntos, eles partem, sendo perseguidos logo depois. No entanto, Marinai e Chuchu chegam como reforço para a comandante. Eles informam que não há outros sobreviventes, e Nate verifica novamente os arredores, descobrindo que uma horda de monstros está se aproximando rapidamente. Então, Kiyoka instrui-os a lidar com a situação enquanto ela conduz o rapaz para um local seguro. As garotas assumem instantaneamente o controle da situação, com a Mari fazendo sua melhor impressão de Mega Man, transformando a mão em uma espécie de metralhadora e perfurando os demônios com vários buracos.
Chuchu não fica atrás, mostrando sua habilidade de se transformar em um gigante, como se fosse uma dos Vingadores. Torna-se evidente para Yuki que todas as garotas que obtiveram poderes dos pêssegos são verdadeiramente excepcionais. Embora Yuki tenha ouvido apenas rumores sobre a força de defesa demoníaca, vê-las em ação agora o impressiona. As garotas encerram a ameaça dos demônios, e ao explorarem um beco, encontram um menino inconsciente. Elas presumem que Kyoka já o tenha levado de volta ao dormitório, então decidem verificar se a última visão foi liberada antes de voltarem para casa. O garoto acorda, mas, em vez de expressar gratidão por terem salvado ele, procura por sua irmã. No entanto, descobrem que o comandante ainda não retornou e está ocupada reforçando a regra mais importante quando um civil está em apuros: manter a boca fechada. Portanto, decidem parar, encontrando uma garota que Yuki reconhece de uma breve visão antes de passar pelo portal. Esta garota está prestes a aprender uma lição importante sobre a gravidade, mas é salva por Kyoka. Como o Shake escravo de Kyoka é muito lento, eles precisam abandoná-lo, e ela começa a lutar contra todos os demônios que os perseguem. Yuki corajosamente protege a garota, mas também precisa ser salvo. Kyoka rapidamente ergue uma barreira e instrui-os a não se molharem. No entanto, os demônios estão começando a romper, as coisas estão parecendo desesperadoras até mesmo para Kyoka. Ela começa a refletir sobre como ficou presa com uma habilidade terrível. Uma olhada em seu passado revela algumas garotas fofocando sobre ela, conhecida por sua força, mas cuja habilidade é considerada péssima. Elas têm certeza de que ela nunca será a comandante suprema. Koga está decidida a provar que essas garotas estão erradas e promete um dia governar sobre tudo. O tempo dos comandantes está se esgotando, e Kyoka pensa em algo maluco. Ela nunca testou sua habilidade em um homem antes, então ela enfrenta uma decisão séria. Ela diz a Yuki que precisa de algo dele para que possam escapar. O pequeno rapaz, ansioso para fazer o que for necessário para sobreviver, concorda. No entanto, ele não obtém o que esperava quando Kyoka informa que ele será seu escravo. O processo parece ser um tanto arriscado, mas Shoka manda a garota sair do caminho e fechar os olhos. Kyoka explica que se Yuki tivesse uma força aprimorada, teriam uma chance de sair vivos. Yuki não consegue acreditar que ela quer que ele lute contra os demônios, mas Kyoka cuida dele e lembra que ele prometeu fazer o que fosse preciso. Ela então esclarece que é hora de ele se curvar diante dela. Essas palavras atingem Yuki como um caminhão, e apesar de nunca ter tocado na garota antes, ele reage por instinto. Yuki estende o dedo para ele, e por alguma razão estranha que seus instintos dizem, ele o lambe no segundo em que é solicitado. A língua toca seu dedo, provavelmente sujo, e cadeias de energia o cercam imensamente. O poder explode de seu corpo, e Yuki se transforma em um demônio de aparência maluca. Ele parece consideravelmente mais poderoso agora, e Kyoka fica surpresa ao constatar que a transformação realmente deu certo. As outras garotas chegam e ficam chocadas ao ver que seu comandante transformou Yuki em seu escravo. Yuki revela um poder incrível enquanto corta um demônio, superando as expectativas de Kyoka. Ele despedaça os demônios como um chefe, voando pelo ar e cortando através deles como se nem sequer existissem. Impressionada, Kyoka reúne os outros irmãos menores, e todos ficam espantados ao testemunhar Yuki destruindo os demônios. Kyoka ordena que ele mostre a ela do que ele é capaz. Yuki começa a rasgar os demônios em pedaços de forma impressionante, seguindo os comandos de Kyoka rapidamente. Ela fica surpresa com a rapidez e eficácia de suas ações. No entanto, os demônios começam a se reunir para formar um gigante, o que surpreende todos. Kyoka decide enfrentar o gigante. Ela instrui Yuki a esmagar o gigante, e ele explode direto através da formação rochosa que o gigante carregava. Yuki esquiva-se de todos os ataques do gigante e corta uma parte superior do corpo do demônio. A coisa explode de forma colossal, deixando todas as garotas, que aparentemente não haviam ido embora ainda, questionando quem é esse rapaz no mundo. Kyoka finaliza sua habilidade e reverte Yuki ao seu estado normal e simples. Kyoka recusa a oferta da outra garota de voltar para casa, pois ela tem um papel crucial a desempenhar e prefere ter uma conversa secreta com seu novo brinquedo. Ela revela que ele a surpreendeu, pois nunca imaginaria que alguém como ele fosse capaz de se transformar em uma besta.
Ela propõe que ele continue a ser seu escravo permanentemente, fazendo um acordo duradouro. Contudo, essa afirmação, por si só, deixa Yuki sem palavras. Antes de tudo, ela emite um aviso importante sobre sua habilidade. Não era uma brincadeira quando ela plantou um beijo no rosto de Yuki, ela é encantadora, mas injustamente o rótula de pervertido. Ela explica que este é o preço de sua habilidade, já que ela é a mestra, e deve compensar seu escravo sem exceção, oferecendo-lhe uma recompensa equivalente ao trabalho que ele realiza a cada tarefa. Como se isso não fosse loucura o suficiente, a recompensa deve ser um beijo. Kyoka ressalta que Yuki trabalhou muito duro lá fora e, de maneira surpreendente, se oferece para dar-lhe outro beijo. Yuki fica atônito, incapaz de acreditar que sua recompensa foi um beijo. Kyoka explica que ele mereceu com seu esforço, mas Yuki, embora grato, recusa a oferta. Essa recusa é provavelmente a coisa mais estranha que alguém poderia fazer nesse momento, e acidentalmente ele bate no rosto dela. Kyoka simpatiza com ele, explicando que não esperava que a situação ocorresse quando os Shuki eram seus escravos, pois eles só queriam fatias de carne de porco como recompensa. Por outro lado, Yuki é rotulado como um pervertido nojento, e ela revela que, nessas situações, seu corpo se move automaticamente. Independentemente de como ela se sinta a respeito, é o preço que ela deve pagar por sua habilidade. Ela concede outro beijo a ele, e Yuki faz uma expressão tola, ainda surpreso por ter recebido seu primeiro beijo. Kyoka assume um tom sério ao explicar que, mesmo que apenas um dos Shake apareça no mundo real, haveria dezenas de baixas. Seu objetivo é tornar-se a comandante suprema, erradicando as criaturas malignas para o bem. Ela critica o atual supremo comandante como um perdedor e acredita que, com a ajuda de Yuki, ela certamente alcançará seus objetivos. Insiste que ele trabalhe para ela. Yuki não surpreende ninguém ao revelar que não é bom em esportes ou acadêmicos. Ele confia principalmente em sua habilidade de manter um lar totalmente limpo, algo que não é um problema para Kyoka, que valoriza um homem que sabe cuidar da limpeza. Apesar de Yuki ter mostrado bravura ao tentar salvar a garota, mesmo que estivesse apenas sendo um escudo humano, Kyoka acha que ele não é tão ruim para um cara. Yuki finalmente encontra coragem e declara que quer ser um herói em M. Ele enfrenta uma vida de monotonia e mediocridade no mundo real, mas neste novo mundo, ele tem a capacidade de se transformar em um monstro, algo semelhante a algo dos universos Pokémon e Bleach. Pela primeira vez, sempre que ele sente que pode vingar a morte de sua irmã, percebe que tudo valerá a pena. Desde que receba sua recompensa de Kyoka, logo após ingressarem na defesa demoníaca, Yuki atravessa a barreira e se prepara para tornar-se um membro de prestígio da força. Com uma aparência completamente nova, ele encara a vida como um homem totalmente diferente, confiante diante das garotas, aguardando sua introdução. As garotas, no entanto, estão mais interessadas em saber quem é o nerd, e Ka apenas o apresenta como o zelador. Ela explica que durante a batalha, ele será seu escravo, mas no dormitório, ele é o zelador da menina. Algumas garotas nunca viram um menino antes, mas Kyoka explica que todos são lutadores habilidosos, cada um com personalidades vívidas, resultando em seus cuidadores geralmente não permanecendo por muito tempo. Yuki é o ajuste perfeito porque é o mais entediante possível e excelente em limpar. Ele fica furioso, pois pensava que seria parte da força de defesa demoníaca, mas Kyoka esclarece que os homens não podem se juntar. Ela instrui as meninas a fazê-lo se sentir em casa e pede para não perder tempo dizendo a ele para realizar tarefas, algo que Yuki mal consegue suportar. No entanto, ele não é o único deslocado entre eles, e Kyoka assegura que tudo ficará bem. Os outros rapidamente destacam que a garota tem superioridade sobre ele, então é melhor que ele não desobedeça. Os sonhos de Yuki de ter uma vida significativa são destruídos, mergulhando-o em profunda depressão ao perceber que agora tem que obedecer às ordens de uma criança. Apesar disso, Kyoka gentilmente o recebe na equipe. Alguns momentos depois, Yuki orgulhosamente conclui suas tarefas de limpeza no dormitório do esquadrão. No entanto, ele nota que a atmosfera não parece tão positiva no muito. Subitamente, um Shuki, achando que está sendo sorrateiro, tenta atacar Yuki, mas a barreira impede o tolo do oco de água sanitária. Kyoka corre para verificar se ele está bem e explica que o 7º Esquadrão está enfrentando problemas na área sudoeste do M.
É por isso que mais Shakei apareceram lá do que nos outros dormitórios. M é uma dimensão alternativa tão vasta quanto a cidade de Tóquio e está dividida em 8 locais, cada um com sua própria força de defesa demoníaca. Kyoka se considera professora deles, mas Yuki não tem certeza se conseguirá se acostumar com um colega sendo seu superior. Yuki deixa essa reflexão de lado enquanto pondera se algo deveria ser feito em relação ao Shuki que está apenas vagando sem rumo. No entanto, Kyoka explica que é inofensivo, e podem simplesmente ignorá-lo. A Mari, por outro lado, não concorda, pois ela parte para cima do Shuki no estilo Mega Man, disparando sua metralhadora. Yuki fica chateado porque ela quase o atingiu, mas Mari destaca que se ela realmente quisesse acertá-lo, ele já estaria cheio de balas. Mari instrui Yuki a trabalhar no jantar, lembrando-o de que está lá apenas por causa de Kyoka. Yuki começa a sentir que ser zelador é realmente frustrante, e um estranho pressentimento o assalta, como se alguém estivesse observando-o à noite. Todos no dormitório deliram com Yuki. As habilidades culinárias do chefe, e até mesmo sua humilde atitude, fazem com que a Mari deseje outra porção. Ele se sente ótimo após todos os elogios, mantendo uma atitude positiva ao ser lembrado de seus outros deveres. O cozinheiro volta ao trabalho, mas finalmente recorda seu desejo de ser um herói. Ele traz à tona suas preocupações sobre passar o dia todo fazendo tarefas, argumentando que não é um faz-tudo. No entanto, Kyoka explica que o utilizará em batalha quando necessário. Instrui Yuki a se concentrar nas tarefas domésticas até então. Quando ele finalmente se defende após uma ameaça de decapitação de Amari, Kyoka reconhece que outros podem se sentir desconfortáveis com um zelador masculino. Contudo, Yuki é habilidoso na limpeza e vital para suas habilidades. Ela pede a todos que sejam legais com ele e o assegura de que vai lidar com qualquer problema se ele fizer algo errado. Naquela noite, Chuchu, encolhida em sua forma diminuta, alega ter flagrado Yuki espionando uma das garotas. Ameaça contar à comandante e explica que sua habilidade permite que ela cresça ou diminua, mostrando uma foto incriminatória. Curiosa sobre Yuki, ela o vigiou e tenta chantageá-lo. Yuki tenta esclarecer, explicando que estava apenas limpando, mas ela não está interessada em suas desculpas. Yuki assume que ela está tentando chantageá-lo por dinheiro, mas ela está mais interessada em manter as coisas interessantes. Ela quer que ele seja seu escravo, embora ele tente explicar que já é um escravo. Chuchu força Yuki a limpar seu quarto, e sua tentativa de apagar a foto falha. Ela também pede para ele lavar as roupas, aproveitando mais uma oportunidade para criar uma imagem enganosa. Enquanto Yuki caminha deprimido após ser intimidado, ele encontra Kyoka e Amari treinando do lado de fora. A Shuki aparece, e Kyoka aproveita a oportunidade para demonstrar para Amari como é feito, destruindo completamente o monstro. Yuki fica chocado e impressionado com a habilidade de Amari em derrotar o monstro instantaneamente, percebendo que será difícil irritá-la. Kyoka revela que ela estará saindo com Amari para uma reunião, deixando Yuki com Chuchu para proteger o dormitório. Chuchu obriga a fazer uma massagem nela e compartilha que cresceu sem pai, vindo para muito em busca de emoção, mesmo que isso signifique arriscar sua vida. Decidem jogar videogames, e Yuki avisa que é muito bom. Apesar de hesitar inicialmente, ele decide aceitar uma pequena aposta, onde o criador pede desculpas por tratá-lo mal. No entanto, Yuki perde todos os jogos e acaba perdendo a camisa como resultado. Nesse momento, ambos correm para fora, pois um Shuki gigante apareceu para atacar a barreira. Yuki sugere que eles deveriam ficar para trás, mas Chuchu mostra o quão grande pode ficar. Yuki faz o seu melhor para acompanhá-la, mas esses gigantes estão rapidamente se preparando para lutar contra o monstro, e Chuchu tenta enfrentá-lo. Contudo, ela facilmente agarra Yuki e o arremessa no chão. Yuki fica estupefato quando ela o domina com facilidade. Chuchu o envia voando com um soco, esmagando-o sob seus pés quando ele cai. Diminuindo um pouco após esse esforço extenuante, Chuchu celebra sua vitória. Outro monstro gigante, formado pela fusão de vários Shuki, ataca. Chuchu percebe rapidamente que a situação pode piorar se ela não encerrar a luta imediatamente. Ela tenta usar sua habilidade para crescer ainda mais, mas, por alguma razão, não funciona. Os monstros eventualmente a agarram, impedindo-a de se mover, e o gigante desfere um soco.
Yuki se sente completamente desamparado, apenas observando enquanto o gigante monstruoso ganha vantagem, desferindo outro poderoso soco. Nesse momento, ele deseja poder se transformar, mas sem Kyoka, isso é impossível. Yuki lembra que se transformou quando seus lábios tocaram a mão de Kyoka. Então, surge a ideia brilhante de beijar algo que ela possui. Yuki corre para a lavanderia, lambendo a luva, o que inicialmente falha, mas inicia a transformação. Ele está no caminho certo, esfregando a camisa dela no rosto e transformando seu pé. No entanto, ao pegar suas botas, ele começa a questionar o que isso revela sobre sua própria personalidade. Enquanto Yuki se debate com suas próprias reflexões, as coisas estão ficando cada vez piores para Chuchu lá fora. Então, ele apressa em direção à lavanderia com a bota de Kyoka. O tempo está se esgotando, e ele deve agir imediatamente se quiser se tornar um herói, mesmo que isso signifique lamber a bota. Yuki, infelizmente, realiza essa ação, e uma explosão de poder irrompe de seu corpo, trazendo-o de volta à luta. Chuchu percebe que talvez tenha ido longe demais ao se transformar em seu tamanho enorme. O monstro não mostra sinais de desaceleração, mas Chuchu nota que seu corpo logo voltará ao tamanho normal. Yuki, parcialmente transformado, corre em direção a ela, determinado a dar o seu melhor, mesmo sem estar com toda a potência. Chuchu impede que o monstro se mova, proporcionando a Yuki um alvo perfeito. Ele desencadeia um chute poderoso, destruindo completamente a cabeça da criatura e vencendo a batalha. Chuchu pensa que Yuki foi imprudente ao lutar com metade do poder, mas ele fez isso porque ela o chamou de covarde e pediu para ele ficar para trás antes da luta. Após a batalha, Kyoka trabalha em reparar o corpo de Yuki, pois há repercussões dolorosas por forçar uma transformação em seu corpo. Alguns zombam dele por ficar fora de combate após apenas alguns minutos de luta, mas ele destaca que ainda não aprendeu a usar completamente seu poder. Yuki se pergunta se deveriam consertar a barreira, mas Kyoka revela que as barreiras que protegem locais importantes têm atributos especiais e se consertarão sozinhas, explicando o que aconteceu quando o Shuki atacou anteriormente. Kyoka volta ao trabalho, dando continuidade aos seus afazeres. Contudo, a dor intensa atravessa o corpo de Yuki, levando-o a questionar se isso é sua recompensa por proteger o dormitório. Kyoka repreende Chuchu por subestimar seu oponente e a instrui a ajudar Yuki em suas tarefas como punição. Ao saírem, Chuchu revela ter mais fotos incriminatórias para manter seu domínio sobre ele. Yuki percebe o quão difícil as coisas estão ficando para ele e se indaga se um dia será verdadeiramente livre. Em outro lugar, testemunhamos a destruição de uma barreira por outro demônio. A força chega para investigar a causa, e um membro instrui os outros a informarem ao comandante sobre a situação. Uma garota se prepara para lutar contra a criatura, mas percebe que seu oponente não é um Shake comum. A besta ignora seus ataques e agarra os dois que tentavam fugir, revelando-se para derrubar a primeira garota. Enquanto o Mega Shake se prepara para consumi-la, uma pessoa misteriosa ordena que pare. A enigmática mulher se apresenta aos Shuki, explicando que pode sentir a presença de Yuki em algum lugar em M e que é hora de fazer uma visita a ele. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade no canal, não perca mais tempo. Inscreva-se agora mesmo para aproveitar conteúdos incríveis. Não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Vamos continuar essa jornada. Parte 3. Conduzindo Yuki por meio de um portal, Kyoka o insta a aguardar, pois há assuntos importantes a serem tratados. Yuki, por sua vez, encontra dificuldade em acreditar na loucura de uma viagem interdimensional, especialmente após uma jornada de 50 minutos de um lado para o outro. Kyoka eventualmente retorna, aconselhando-o a aproveitar o ar fresco enquanto pode, já que tais momentos de folga são raros. Yuki, curioso sobre o destino da jornada, questiona, mas recebe uma resposta séria de Kyoka. Em M. Chuchu, Shuki procura por Yuki, sendo informado de que o comandante o conduziu através da passagem de Yamagata. Inicialmente surpresa, Kyoka explica que o dia é marcado por uma tragédia. Retornando com Yuki, ela o conduz a um cemitério, revelando um incidente do passado no qual dezenas de Shuki vagaram pelo mundo, sendo um deles particularmente poderoso. Kyoka recorda vividamente o dia em que esse Behemoth, com um único chifre, devastou sua cidade natal na infância. O incidente resultou na exterminação de todos os Shakei que cruzaram seu caminho naquele dia, graças à intervenção da Força de Defesa Demoníaca.
Após examinar registros, Kyoka descobriu que o Unior conseguiu escapar. Este único Shuki utilizou a passagem para retornar a Emi, permanecendo vivo até hoje. Ao revelar essa informação, Kyoka expressa furor e determinação, explicando que ela tem uma pontuação a acertar com o poderoso demônio. Ela jura apagá-lo da existência e insta Yuki a se preparar para o inevitável confronto que se avizinha. Essa é a razão pela qual ela o conduziu até o cemitério, desejava mostrar-lhe as vidas das pessoas que pretende vingar. Apesar de ser hora de retornar a Emi, Yuki expressa o desejo de fazer uma breve pausa. Ao pesquisar avaliações no Yelp, ele descobre que o café local é renomado por seus parfait. Kyoka enfatiza a importância de voltar a Emi, mas cede diante da tentação de um parfait excepcional. Surpreendida pela assertividade de Yuki, Kyoka permanece preocupada com Emi. Ao revelar a perda de sua irmã em um acidente, Yuki busca criar empatia com Kyoka, mostrando-se um rapaz inteligente. Kyoka reconhece sua inteligência, mas aponta que a busca por vingança pode comprometer o futuro. Yuki, persuasivo, convence Kyoka a saborear o delicioso parfait, evocando memórias felizes de sua irmã. Enquanto desfrutam do intervalo, Kyoka recebe uma chamada de emergência de Emi, não envolvendo perigo de vida, mas algo sério. O intervalo abruptamente chega ao fim, e Kyoka instrui Yuki a assumir sua forma demoníaca para lidar rapidamente com a situação. Ela recompensa Yuki, explicando que esse é apenas um aspecto do funcionamento de seu poder. Durante a reunião, Kyoka é informada sobre uma descoberta feita durante as patrulhas. Uma formação semelhante a uma cratera surgiu nas proximidades, acompanhada por um grande número de Shuki. Ao examinar o iPad, Yuki fica chocado ao ver centenas de Shuki detectados no radar. Kyoka, igualmente surpresa, admite nunca ter testemunhado algo semelhante antes. Ele opta por não utilizar sua habilidade para revelar que o Shuki permanece presente, ocupado construindo uma espécie de ninho ao limpar a área. A eliminação desse Shuki se configura como um grande empreendimento para o esquadrão, e tanto Yuki quanto Kyoka estão animados com a perspectiva. Kyoka anuncia que 3 veículos serão mobilizados para a operação, surpreendendo Yuki ao descobrir que ele é considerado um desses veículos. Yuki decola antes dos demais, sendo apelidado de besta selvagem por seus colegas. Ao chegarem à cratera, Yuki contempla o quão terrível seria ficar preso lá com todos os Shakei. Ele expressa a vontade de começar a eliminá-los, mas Kyoka instrui-o a aguardar seu sinal. Os outros membros do esquadrão iniciam o ataque primeiro, seguindo a explicação de Kyoka de que seria mais fácil lidar com os Shuki emergindo do que derrubá-los um a um. Embora os Shuki apresentem desafios, seu estilo de luta é simples, desde que sigam a estratégia estabelecida, tornando a derrota impossível. Preparando-se para o ataque, Kyoka alerta Yuki, pois iniciarão quando um Shuki gigante atingir seu tamanho máximo. Nesse momento, um feixe poderoso surge do nada, atingindo o Shuki, revelando-se como um único chifre. Kyoka instantaneamente reconhece essa besta como aquela que massacrou muitas pessoas. Ela ataca, destruindo completamente o caminhão deles. A garota montada na besta anuncia sua entrada na festa. Amari, surpreso com a capacidade da garota de falar, considerava-a anteriormente um monstro, mas isso apenas a deixa irritada. Ela desfere um ataque massivo, mas Amari consegue bloqueá-lo transformando seu braço em um escudo. No entanto, o ataque se revela excessivamente poderoso, resultando na destruição do escudo Samari, atingindo-o com um raio devastador. Yuki e Kyoka avançam rapidamente para contra-atacar, conseguindo empurrar o Unior. A garota demonstra satisfação com seu poder, enquanto Buki fica furioso por mais uma vez enfrentar o Unichifre. A menina diverte-se com a situação, revelando que tem um apelido para o demônio. Yuki fica surpreso com o quão aterrorizante a besta parece, lembrando aquela que destruiu a cidade natal de Kyoka. A equipe está em mau estado, e Kyoka exige saber a identidade da garota. Esta explica que é o demônio inimigo Arshin da Força de Defesa, e Koki fica chocada ao ver a garota tirar um muito pitch. Ao perguntar se Kyoka viu seu irmãozinho em algum lugar, a resposta de Kyoka é silenciosa. A garota utiliza o pêssego como distração para realizar um ataque furtivo, mas Yuki consegue detê-lo com esforço. Ao tentar um movimento combinado, nada funciona contra a garota. Ela explica que seu irmão mais novo costumava segui-la quando eram mais jovens, mas ao crescer, ele se transformou em um patife. Enquanto a garota tem vantagem na luta, ela revela que seu irmão está envelhecendo, o que significa que ela pode começar a lidar com ele de maneiras mais decisivas.
Yuki, por sua vez, está incerto se essa garota é um Shakei ou não. Mas ele tem certeza de que ela é notavelmente diferente de qualquer adversário que tenha enfrentado antes. A garota está prestes a revelar o nome de seu irmãozinho, mas é interrompida pelos Shuki, que acabaram de se combinar em um gigante colossal. Embora a interrupção a deixe irritada, isso traz à mente de Yuki a lembrança de sua irmã. Furiosa por terem sido interrompidos enquanto falavam sobre seu irmão, a garota esmaga instantaneamente a fera gigante, alimentando os restos a Unior. Somente agora Kyoka percebe que a garota deve ser a comandante supremo dos Shuki. A garota expressa desapontamento, pois eles parecem não saber nada, e ela esquiva facilmente o ataque de nosso herói. Ela explica que este é um mundo repleto de maldições, separando Kyoka de Yuki com um ataque impressionante. A garota está surpresa com o poderoso Shuki de Kyoka e o prende. Yuki teme que ela o esmague da mesma forma que fez com o gigante, mas a garota fica atordoada ao perceber que ele não é um Shuki. Ela estende a mão em direção a ele, mas Koka salta de volta para a luta, empurrando-a para longe. Koka consegue causar alguns danos e se prepara para outro ataque, mas o Unior a impede. Eles decidem fugir, mas Kyoka exige que os covardes retornem. Consumida por sua raiva, Kyoka está disposta a agir exatamente como o Unior fez com os aldeões que tentaram fugir. Ela jura separá-los de maneira impiedosa. No entanto, ao se virar para procurar Yuki, ela percebe que ele está ocupado ajudando sua equipe. Kyoka engole seu orgulho e confessa a Yuki que a segurança de Amari e Chuchu é sua prioridade máxima, instando-os a recuar. Agora, Kyoka se arrepende por ter permitido que sua raiva a dominasse, reconhecendo que quase custou a vida de seus colegas de esquadrão. Ao retornarem ao dormitório, ela explica que os ferimentos da equipe são leves e totalmente recuperáveis no dia seguinte. Como recompensa, o peculiar desta vez é Yuki sendo pressionado. Ele fica aterrorizado com as demandas de sua psique interior. Yuki pede desculpas por deixar o Unior escapar, mas Kyoka não o culpa, enfatizando que a segurança de sua equipe era mais importante. Ela suspeita que a garota que enfrentaram possa ser uma nova espécie de Shuki, incapaz de acreditar que um deles poderia entender a língua humana. Yuki surpreende Kyoka ao sugerir que a garota se parece muito com sua irmã, notando a reação estranha dela ao ver o rosto dele. Kyoka duvida, pois acredita que nenhum humano poderia ser tão forte, além de ninguém nunca ter ouvido falar de um humano se transformando em Shuki enquanto cozinha. Yuki ainda se pergunta se era realmente sua irmã, mas o dilema persiste, pois não consegue entender como ela sobreviveu ou por que estaria lutando contra a força de defesa demoníaca. Ele admite não saber o que fazer se a encontrar novamente. Entretanto, ele precisa retornar à realidade para concluir suas tarefas na cozinha. Mesmo ajoelhado para resolver algumas questões como seu superior, ela lhe dá um soco no rosto por colocar todos em perigo. Após esse incidente, ela reconhece o esforço dele em proteger a todos e assegura que cuidará do jantar para que ele possa descansar. Mesmo assim, ele insiste em ajudar na cozinha e decide lidar com a questão da garota demônio posteriormente, pois há trabalho a ser feito em outro lugar. Descobrimos que o nome da garota é Aoba, zombada por retornar com lesões, mas uma curandeira chamada Coco a conserta. Aoba tem a convicção de que o monstro que enfrentou era seu irmão Yuki, embora se questione como ele acabou parecendo um Shaki. Ela pensava que a força de defesa demoníaca não admitia homens, mas apesar disso, apreciou o reencontro com ele. Após o banho, Yuki acidentalmente encontra Imari e se prepara para confrontá-la, mas um portal surpreendentemente se abre, revelando duas garotas, a comandante dos 6 esquadrões chamada Isumo e sua segunda em comando chamada Azuma. Elas demonstram grande interesse em Yuki, que está se tornando bastante popular, mas Azuma está determinada a levar Kyoka. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!